Olá, você participou do nosso desafio de me dizer qual alimento o diabético não pode comer? Bom, a primeira coisa que o Diabetes Sem Curvas gostaria de dizer para todo mundo, não só para os docinhos, mas para toda a comunidade, e se você quiser que a comunidade saiba, compartilhe esse vídeo. O diabético pode comer de tudo, se ele fizer contagem de carboidrato. Contagem de carboidrato é uma estratégia nutricional que o médico usa para flexibilizar a alimentação do paciente diabético. É muito difícil você virar para uma pessoa e dizer, olha, nunca mais você vai comer bolo, nunca mais você vai comer o pão francês e assim por diante, né? Então, a gente fez uma estratégia, né? A ciência fez uma estratégia que é contar quanto de carboidrato tem em cada alimento. O médico diz para você, o seu café da manhã pode ter no máximo, por exemplo, tá? Isso é uma conta individualizada, mas por exemplo, o seu café da manhã pode ter no máximo 30 gramas de carboidrato. E você vai fazer as suas escolhas sem que ultrapasse os 30 gramas que o médico ou a nutricionista calcularam para você. Então a gente tem que tirar o mito do não pode, porque é muito desagradável o diabético chegar numa festa, chegar num almoço, chegar para tomar um café da tarde e a pessoa fala assim, você pode comer pão? Não é? É muito ruim isso, gente. A contagem de carboidrato para o diabético tipo 2, ela apenas, a gente ajusta a quantidade de carboidrato por refeição. Segundo o hábito alimentar do paciente, hoje não precisa mais comer a cada 3 horas. Vai ter que haver um ajuste de medicação. Às vezes você usa uma medicação que provoca mais hipoglicemia do que outra. Mas isso são questões que o seu médico consegue ajustar e te ajudar. No diabético tipo 1, aquele que usa insulina, ou no diabético tipo 2, mas de longa data, que também depende da insulina, porque já houve um esgotamento do pâncreas, não produz mais a quantidade suficiente de insulina, a gente calcula a relação insulina-carboidrato, que é mais ou menos assim. Quanto de insulina eu preciso para comer 30 gramas de carboidrato? Essa continha também é individualizada, depende da sua idade, do tipo de insulina que você usa, depende de questões biológicas próprias. Por exemplo, nós vamos ver nas próximas publicações que alguns docinhos, quando comem biscoito de polvilho, têm a glicemia muito mais aumentada do que quando comem um pão francês. Mas quando comem um bolo de chocolate, então, sobe mais ainda. Isso depende da questão biológica, isso depende do organismo do paciente. São vários fatores envolvidos para o ajuste dessa insulina. O que nós queremos deixar de mensagem? O autoconhecimento e o autogerenciamento, você conhecer o que faz bem para você e o que não faz, você conhecer o impacto dos alimentos no seu organismo e quanto de insulina você precisa para comer cada uma dessas coisas, faz toda a diferença para você. Então, nós queremos te ajudar a caminhar no autoconhecimento, a saber exatamente como flexibilizar a sua alimentação, ter um pouquinho mais de liberdade, mas num cenário saudável, tá? Sem que isso impacte na sua glicose. Outra pergunta que nós fizemos é quanto de carboidrato tem em cada um desses alimentos. E aí eu vou contar para vocês me dizerem se acertaram as contas.
No aplicativo que eu usei, isso pode variar de tabela para tabela, ou de aplicativo para aplicativo, tá? A gente tem alguns aplicativos legais, né? E vocês podem compartilhar outros. Então tem o Glic, tem o da Sociedade Brasileira de Diabetes, tem o Fat Secret e tem vários outros. Por favor, se você quer compartilhar com a gente, deixe nos comentários qual aplicativo você usa para contar o seu carboidrato. O aplicativo que eu usei, e eu não vou falar qual para não fazer uma tendência, tá bom? Ele me disse que no pão francês de 50 gramas tem em média 29 gramas de calorias. Muito importante vocês identificarem o peso do alimento é diferente da quantidade de carboidrato. Então, esse pão francês, se eu coloco ele na minha tabelinha, ele tem 50 gramas, mas dentro desses 50 gramas de pão francês, tem 29 gramas de carboidrato. Os 30 gramas do biscoito de polvilho tem 12 gramas de carboidrato. E essa informação eu tirei do rótulo desse biscoito de polvilho. Então, pode ser que você compre outra marca que tenha outro rótulo, ok? 50 gramas do bolo de chocolate tem 27 gramas de carboidrato, segundo o meu aplicativo. 2 fatias do pão de castanhas tem 27 gramas de carboidrato. 6 rosquinhas de coco tem 22 gramas de carboidrato. 2 fatias do pão de forma tem 25 gramas de carboidrato. A minha panqueca de aveia com banana, o total deu 30 gramas de carboidrato. E eu fui lá no rótulo, que eu esqueci de novo de mostrar para vocês, mas essa barrinha de castanhas tem 9,2 gramas de carboidrato. Então, vocês observam que uma gama de variedade de alimentos, eu não ultrapassei os 30 gramas em momento algum. Agora, não é só a quantidade de carboidrato, é o quanto esse carboidrato impacta na sua glicemia. Então, o nosso novo desafio, no próximo vídeo, nós vamos mostrar para vocês algumas experiências de alguns docinhos que comeram essas opções e mandaram para nós o comportamento da glicemia. Ainda dá tempo de você nos mandar. Mande para o nosso e-mail diabetessemcurvas@gmail.com. Coma, por exemplo, pão francês e meça a sua glicemia antes. Fala para nós quanto de insulina você usou, ou se você é diabetes tipo 2 e não usou insulina, apenas a sua medicação. Quanto deu a sua glicose? Meia hora, 1 hora, 2 horas após. Compare o efeito do pão francês com qualquer outro alimento que está aqui diante de vocês. Nós vamos mostrar essas experiências sem contar o seu nome. Nós vamos compartilhar informações completamente anônimas para não infringir na ética, para garantir o anonimato, para garantir que vocês podem confiar em nós. A gente não quer aqui apontar erros, apontar dedos. Nós queremos compartilhar experiências, aprendizado, fazer essa troca para tentar te ajudar. Curta as nossas redes sociais Diabetes Sem Curvas, envie o seu e-mail para nós contando a sua experiência e depois nós vamos contar mais sobre o impacto desses alimentos e por que cada alimento impacta de forma diferente. Obrigada e até mais!